Bom dia, igreja. Bom dia, bonito, gostei. Fala de novo. Bom dia, igreja. A voz mais alta da Celinha. Era do Miro, agora é da Celinha. Você ficou para trás, sentou lá atrás, você perdeu o primeiro lugar na voz. Bom dia, Miro. Tá bom. Tá melhorando. Vamos louvar. Há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte. Quero receber a nova unção. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Verdadeiro adorador, quero o Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor para te oferecer. As correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte. Quero receber a nova unção. Dentro do meu coração, faz uma renovação. Teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero o Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor para te oferecer. Te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero o Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer.
Eu quero ter o melhor para te oferecer. Eu quero ter, Senhor, o melhor. Eu quero ter, Senhor, o melhor para te oferecer. Glória a Deus, Senhor. Eu quero ter, Senhor, o melhor para te oferecer. Isso me lembra quando o menino Jesus nasceu. Aqueles 3 reis magos chegaram e viram aquele meninozinho. E a Bíblia diz que eles ofertaram aquele menino com ouro, incenso e mirra. Quer dizer, o melhor de todos veio primeiro, que foi o ouro, que representa a nossa vida. Quer dizer, naquele momento, aquele ouro que deu aquele menino, Jesus, era a vida deles que estava entregando ao Senhor, o melhor. Então, quer dizer, a música diz, eu quero ter o melhor para te oferecer, porque Deus merece. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus. No capítulo 9. A partir do verso 35. Amém? Então vamos lá. Pode deixar que eu espero, irmão. Pode deixar o Zé aí, não tem problema não. A partir do verso 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Senhor, esse dia é um dia especial para nós. Nós podemos estar aqui reunidos, porque falar de Ti é sempre algo maravilhoso, que nós aprendemos do Senhor a cada dia, Senhor. Através da oração, do louvor, da escola bíblica, o Senhor está sempre renovando as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Abençoa este culto, abençoa esse povo que está aqui, sedento de ouvir a Tua palavra, para que possamos sair daqui cheios da Tua graça e do Teu amor. No nome de Jesus, amém. Querido, eu gosto muito, quando a Bíblia fala que a seara é grande, aí isso me remete lá naqueles tempos antigos. Vou pegar aqui daqueles mais antigos, o seu José, que morou na roça. Quando você vai fazer uma cultura de um produto, Miro também deve conhecer, e outras pessoas aqui, Jeremias, você pega, antigamente era junta de boi, você botava aqueles arados, subia no boi, o boi ia cortando a terra. Ainda tem gente que usa isso, mas geralmente você pega o trator, e o trator prepara aquela terra. Aí tem que ter o tratorista para preparar a terra. E tem gente que não sabe pilotar trator, como eu. Aí depois vem o outro e faz a cova com a cavadeira. E vem o outro com a sementinha atrás. Só aí já foram 3. Sementinha atrás. Aí de repente desses mesmos 3, vem um que rega.
e espera o tempo de Deus, aquela plantinha começa a furar a terra. Aí aparece uma folhinha, né, irmã? Um raminho aqui. Aí o agricultor se alegra, porque ela nasceu, ela brotou. Ela vai crescendo. Aí de repente ela vai dar o fruto. Vamos botar um fruto aí, uma maçã, por exemplo. Aí pega aquela maçã, aí já tem a pessoa que vai lá e colhe aquela maçã, embala aquela maçã, bota no caminhão, ou na caminhonete, ou no lombo de um burro, leva no mercado e aquele produto é vendido. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que você junta uma série de pessoas para fazer um tipo de serviço. É plantar, crescer, colher e vender. E sobreviver. Então você bota muitas pessoas nisso aí. A gente vê por aí, é importante a gente ter discernimento das coisas. Discernimento é uma palavra importantíssima na vida do crente. Saber discernir uma coisa de outra coisa. Quando eu citei que várias pessoas para fazer um tipo de cultura, a gente não faz sozinho, a gente precisa de mais pessoas. Obrigado, Rodrigo. E o que acontece? Aquela planta, para crescer, ela precisa ser regada, cuidada, porque ali chega um inseto, chega uma galinha e come aquela planta. Então nós temos que estar vigiando para que essa planta cresça e dê frutos. Aí essa planta deu fruto, ela é uma planta boa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ele falou para os discípulos: vocês precisam orar ao Pai, orar para Deus, para o meu Pai, para que Ele mande mais ceifeiros para vocês, porque a seara está cheia, tem muita coisa para ser colhida aí. Mas voltando ao discernimento, o que eu quero dizer é o seguinte: a primeira parte, nós temos o costume de criticar as pessoas. Eu estou me livrando disso aí, mas ainda peco por isso ainda. Porque existem vários tipos de cultos ao Senhor. Existe culto de salvação. Esse é o principal. É o culto que você prega a palavra de Deus, que Jesus veio, que Jesus morreu por você, e que se você viver em Cristo, nova criatura você é, e que quando Jesus voltar, você vai subir. Esse é o culto principal da igreja, é o culto da salvação, da graça de Deus. Agora existem vários cultos. Como uma planta exige várias pessoas, até ela chegar no patamar para ser colhida, existem vários cultos. Por exemplo, existe culto do milagre na sua vida. Ah, mas culto do milagre? Existe sim. Se você abrir a Bíblia, você vai achar 200 lugares aqui na Bíblia que vai dizer que Jesus operou milagre. E quando você está com pessoa doente na sua casa, quando a doença bate na sua porta, aí você vai procurar o milagre. Não pensa que você vai procurar. Não, tadinho, ele tem 10 aninhos, mas ele vai morrer com Jesus. É mentira. Isso é mentira, porque eu já vivi isso na carne e conheço muitas pessoas que vivem isso. É mentira. Você quer que Deus cure aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Ah, não, pode levar, Jesus, meu filho. Pode levar, eu sei que ele está salvo. Mentira, hipocrisia. Ninguém faz isso. Então, existe o culto de milagre? Existe. Ah, não, o milagre pode não acontecer, porque só acontece se Deus quiser. Mas existe. E a pessoa procura, pastor. Quando bate na sua porta, né? Quando a água bate na cintura, que ninguém pula. Confere, irmã Noêmia? Quando bate na porta, então existe. E eu criticava. Vivia criticando. Existe culto da prosperidade? Existe. Eu posso provar para você, no Salmo 1 diz, lá no verso 6. Lá no verso 6, quem achar, e lê para mim aí o verso 5 ou 6, que vai dizer: tudo quanto fizer, prosperará. A gente costuma tirar partes da Bíblia para nós, e vai ser: essa aqui é da Igreja Batista, então só isso aqui que está certo. Mas se você começar a entender as coisas, você vai fazer: poxa, que bonito aquela igreja lá. Que bonito isso aqui. Tem coisa que a gente não concorda. Tira aquilo que presta, pega para você, e o que você acha que não está bom, você joga de lado. Esse menino que... Achou aí, irmã? É Salmo 1, verso 5 ou 6. Então é outro que diz que
É no início, vai no início. Prosperará. Claro que não é prospera em dinheiro. Mas se isso aqui vir, ótimo, em tudo. A sua casa está sã, seus filhos estão sãos, a sua mulher está com saúde, o alimento está lá na despensa, a roupa está lá guardadinha, a saúde física, a sua saúde mental, que vai fazer com que você caminhe léguas para procurar almas que precisam desse conhecimento. Então, existe o culto da prosperidade, só que as pessoas confundem prosperidade e enriquecer. Não é isso. Mas existe. Ontem, foi a gente faz em média 8 a 10 cultos, dia de sábado. Eu me lembro que eu falei numa hora que, não sei que turma que eu falei, que quando a gente pega o jornal, você pega o jornal e... Há uns dias atrás eu olhei na capa do jornal assim, eu tenho mania de comprar o jornal todo dia, estava assim, filho mata a mãe a machadada. Aí você vai, abre o jornal e... Você não quer acreditar naquilo, mas você viu lá o que aconteceu. Você vê a mãe morta, o cara sendo preso. Não entendi? Por amor, é. Eu amava minha mãe. Aí você pega no outro dia, está lá, pai estupra filho de 5 anos. Pai e mãe pega o Joaquim, que não sou eu, de 5 anos, joga dentro da lagoa e mata o neném. Que eu não aguentava, porque vai pegar 100 quilos, é complicado. Mas pegaram o neném. Quando eu falei culto de prosperidade, culto de salvação, culto de curas e milagres, eu gosto mais do culto de evangelismo. Essa é a minha parte. Esse é o meu lado. Eu gosto dessa parte aí. Por isso que os irmãos, sempre que o Eliseu me dá a oportunidade aqui, eu sempre trabalho lá do evangelismo. Se eu pudesse, eu descobri tarde talvez, eu seria missionário. Eu gosto dessa coisa de desafios, de a luta. Eu gosto disso. E a gente vê no mundo de hoje coisas absurdas. Coisas absurdas. E o que nós estamos fazendo para coibir, ou tentar coibir um pouquinho dessas coisas? Né? Pegando um link lá debaixo do Eliseu, é mais ou menos uma sequência do que você estava falando. É mais ou menos uma sequência. Nós vamos ter uma novela agora que uma mulher de 84 anos vai ter um caso com a outra de 84. Elas vão ser namoradas. Na novela que vai entrar aí, a próxima novela das 9 da Globo. Aí nós temos, não é Rio, mas é verdade. Aí nós temos na novela que está dando aí, são 3 boiolas. Quando você passa na sala, tá ligado? Que eu tenho 2 bobos lá em casa, 2 bobos de 24 anos, fica vendo essa porcaria. Aí você passa assim, você vê lá, 3 viados brigando um pelo outro. Ah, eu quero esse, não, eu quero esse, eu quero esse. E as pessoas param para ver, inclusive os 2 bobos que eu tenho lá em casa. Para ver. E o diabo vai agindo, rapaz. Vai agindo e vai te sugando e vai te fazendo de otário e você vai ficando nas mãos dele. Porque você pensa que o diabo é feio? O diabo é bonito toda a vida. Era o anjo mais bonito que tinha no céu, era o diabo, rapaz. Era o Lúcifer, que era o anjo de luz. O bicho era bonito. Imagine um cara louro de 1,90 m, Eliseu. Não é o nosso caso, né? Aqueles olhos verdes. Bonitão, aquele sorriso bonito, másculo. Também não é o caso do Miro, não é meu Eliseu, mas também não é o seu, não. Esse era o bonitão lá de cima. Que pensa, não, agora, com toda essa beleza, eu posso ser igual a Deus. Aí as pessoas acham que o diabo vai ficar ali na parede com um tridente, com um chifrinho vermelho. Aquela imagem que as pessoas fazem, que a televisão mostra. Não é isso, não. O diabo é isso que a gente vê na nossa casa todo dia, entrando através da tela do computador, da televisão, das porcarias que a gente ouve e que a gente vê. Lá em Filipenses 4, no verso 8, diz que tudo que é bom, que é atrativo, que você achar que é legal,
e você achar que está bom para você, que vai edificar a casa de Deus, pega isso para você. Agora, se você vê que está ruim, você tira. Se você vê que isso não está fazendo bem, tira. Lá no nosso quarto, graças a Deus, já tem a televisão. Então a gente não precisa assistir porqueira. Então a gente vai lá para dentro e assiste um outro tipo de programa, um jornal, um futebol, um programa evangélico, qualquer coisa. Achou eles? É o 4:8? Lê esse texto para mim, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que coisa maravilhosa. Então você vai tirar aquilo que é bom daquilo que você ouviu, do culto da prosperidade, você tira o que é bom. Do culto da cura, do milagre, você tira o que é bom. Se você acha que vai ser bom para você, vai agradar a Deus, ótimo. Se você acha que não vai agradar a Deus, descarta. Descarta. O Salmo 42 diz assim: assim como a corça anseia por água, a minha alma suspira por ti, ó Senhor, né? Tem sede de ti. Ou assim como o servo, né? São várias algumas traduções. Quer dizer, esse salmo que diz que o salmista ele estava próximo, ele viveu tudo aquilo, mas lá no final dele, ele saiu, ele foi afastado, ele foi exilado, então ele não conseguia mais adorar no templo, e ele sentia essa necessidade. Por isso eu gosto de trabalhar o culto do evangelismo, que quando falou desse menino aí, que eu esqueço o nome dele, como é que é o nome dele? Quebrou a perna? Lucas Gomes. Eu me lembro que eu estava pregando e eu falei assim: Jesus foi trocado por um malfeitor, um ladrão. Ele disse assim: Barrabás. Sim, Barrabás. Numa sequência eu falei que não tinha homem na terra, nem Abraão, nem Isaac, nem Noé, nem Jacó. Ninguém poderia abrir o livro da vida. Assim, mas o cordeiro pode. Você viu que? Só o cordeiro realmente. Falei assim, esse camarada aí conhece. Depois a Ana Lúcia conversando com ele, ele disse que ele era crente. Aí essas coisas, mexe. Eu tinha um texto aqui, mas eu não vou mexer nesse texto. Eu vou trabalhar o Salmo 42, nesse primeiro versículo, que diz que quando o servo brama pela corrente das águas, ele brama por água, mas ele muitas vezes ele não bebe aquela água, porque ele é impedido de beber a água. Se vocês pegarem a história de um servo, de uma corça, elas moram no alto do morro, e para ela chegar naquela poça de água que está lá embaixo, ela tem que passar por um monte de obstáculos, principalmente os animais predadores, que chegam primeiro, são os mais fortes, e ficam na água lá bebendo. Vai o leão, vai o jacaré, fica tudo lá bebendo. Então ele é um animal mais fraco, ele vai e não pode beber, porque o diabo está ali e não deixa ele chegar. E muitas vezes acontece na vida dessas pessoas, na nossa vida, igual na vida desse menino. Ele foi sugado pelo diabo, quer dizer, arrebentou com a família dele lá de novo, aí ele quer chegar. Ele falou com a Lúcia assim: eu quero voltar. Mas não é fácil. Aquele momento que está ali, aqueles 20, 25 minutos que a gente fica naquela turma, esse desejo está quente no coração dele. Mas quando sair dali, aí fica 15 dias, rapaz, sem ouvir. Aí esfria de novo. Aí por isso que o Eliseu fala assim: a igreja está orando, ele tem que orar, para que nesses 15 dias, o coração dele se aqueça, ele sinta que algo está mudando, algo está acontecendo na vida dele. Aí quando a gente voltar, ele já vai estar mais animado. Tem uns que falam assim: não demora a voltar não, quem estava preso lá no cantinho, né? Não demora a voltar não. A gente chora porque a gente não quer sair dali, a gente quer ficar, igual a irmã Elza chorou com o preso lá, abraçado preso. A gente quer ficar, mas não tem como, você tem o tempo. Eu gosto dessa coisa de evangelismo, por isso que eu sempre falo do evangelismo, porque a ordem de Jesus foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a parte que eu me identifico, que eu gosto. E eu sempre trabalho nesse ponto. Certa vez tinha um homem, isso não é história, isso é verdadeiro, tá?
não sei se eu já contei isso aqui, mas tinha um homem, um escritor muito rico, ele morava no Copacabana, no Rio de Janeiro, e esse homem mudou para uma cidadezinha litorânea, bem longe, lá para o lado de Santa Catarina. Ele já tinha uma certa idade. Ele disse para a mulher dele assim: eu quero morar num lugar que não tem sinal, não tem pouco carro, para ficar lá meus últimos dias. E ele foi para esse lugar. Aí ele era escritor, aí ele, sentado na varanda, assim, ao entardecer, morava pertinho da praia, então ele via um meninozinho pequenininho. O meninozinho abaixava e fazia esse movimento aqui, ó. Todo dia aquele homem, à tardezinha, ele ia começar a escrever, e eu olhava que lá embaixo aquele meninozinho abaixava e fazia assim, aquele movimento, na beira da praia. Aí ele chegou para aquele menino e disse, ele falou assim: eu estou curioso. Foi lá e falou assim: garoto, o que você faz todo dia assim? Isso já está me incomodando. O que é que você faz aí? Ele disse: não, rapaz, é que de manhã, madrugada, a onda sobe e traz as estrelinhas do mar. E elas não sabem nadar, elas garram na areia aqui. Aí o sol vem, aí 5h30, 6 horas, o sol está nascendo, eu vou jogando as dentro d'água para ver se dá para salvar um bocado. Ele disse: rapaz, mas você já tem ideia de quantos milhões de quilômetros quadrados tem de praia nesse mundo? Eu disse: não tem não, senhor. Você sabe quantas estrelas do mar existem, desses milhões de metros quadrados de praia do mundo? Eu disse: também não sei não, senhor. Mas que diferença faz? Ele disse: faz diferença. Aí ele abaixou, pegou uma estrelinha e jogou no mar. Falou assim: para essa aqui eu fiz a diferença. Está entendendo? Se as outras vão morrer, é problema das outras pessoas que estão vendo essa estrela morrer e não jogam elas na água. Mas aquele menino jogava, o que ele podia jogar. Então a gente tem que fazer aquilo que dá para a gente fazer. E a gente faz muito pouco. Essa é a verdade. A gente faz pouco demais. A gente tem alguns projetos aí, se Deus quiser, Deus vai cumprir. Nós precisamos da igreja, vamos trabalhar, porque eu fico preocupado. A gente vai fazer 1 ano que a gente não tem um batismo aqui. 1 ano, talvez isso. O último foi do Nilson, se eu não me engano. Não é normal, tá, gente? Não é normal. É preciso ação. Isso não é normal. Uma igreja com 300 membros não é normal. É culpa do Eliseu? Claro que não. Ah, mas está faltando um pastor. Aí me remete ao texto bíblico lá em João 15:5, que Jesus fala assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Se eu estivesse em vós e vós estiveres em mim, darei muito fruto. Aí quando você quer frisar um texto, como é que você faz? Bota parênteses para ele ficar bem, coisa. Aí Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Se tivesse assim, porque sem um pastor nada vocês podem fazer, aí nós estava ferrado. Mas Jesus não fala que não é sem um pastor, é sem ele. E se nós somos igreja, nós somos o templo de Deus. E se nós somos o templo de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Pastor, a hora que chegar, olha que monte de pastor aqui, 1, 2, tem o Getúlio, tem Chiguininho, tem um monte de pastor. Deus só tem um, pastor tem um monte. Tem vários pastores. São homens igual a gente, falhos, que comem, que bebem, que defecam, que urinam, que falam besteira, que pensam besteira, que agem de forma errada. São homens como a gente. Deus só tem um, Jesus só tem um. Esse que nunca errou, esse que nunca pecou. Por isso que ele diz que sem mim nada podeis fazer. Sem pastor a gente pode fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Nós temos um monte de pastor, homens ungidos de Deus. Ou será que é o pastor que vai guiar? Vamos para lá, o pastor vai todo mundo atrás. Aí vai todo mundo atrás daquela estrelinha que o menino está jogando, e as outras ficam para onde? Está entendendo? As outras ficam para onde? Então nós temos que pedir a Deus a graça do odre novo, o Espírito de Deus na nossa vida, para a gente poder pegar as estrelinhas do mar e jogar dentro do mar, tirar a morte física, tirar a morte espiritual deles. E a física não tem jeito. É isso que nós temos que fazer.
O servo queria beber água, mas não podia. Os animais grandes não deixavam. Mas se você tiver arraigado no Senhor, você passa. Que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não será atingido. Aí você passa no meio do jacaré, da onça, da jararaca, da cobra cascavel, faz meio tudo, vai lá e bebe da água da vida. E bebe da água da vida. Esse é o desejo. Eu falo de coração, rapaz. Eu fico triste que eu gostava muito do pastor Bimael, mas era meu parceiro, pelo menos na hora de comer um churrasquinho ali. Então, a gente deu uma parada, porque nós estamos precisando, nós, rapaz. É fazer a vontade de Deus. Não precisa de pastor, não. Quando a hora de pastor chegar, vai estar aqui, vai ser muito bem recebido, seja qual for. Preto, branco, amarelo, azul, gordo, magro. Não importa. A igreja precisa de Jesus, rapaz. A igreja somos nós, igual eles vão lá embaixo. A igreja somos nós, rapaz. De Jesus. Salmo 46, no verso 4, diz que há um rio onde as correntes se alegram o santuário do Altíssimo. Rapaz. Alegria no céu, meu irmão. O céu é alegre. O céu é feliz. E é para lá que nós queremos ir. É para lá que nós queremos ir. Mas eu não quero ir e deixar o meu irmãozinho ali morrer no sol, não, rapaz. Ele tem que ir comigo. Jesus falou que tem lugar para todos, que ele foi lá. Eu fui lá e vi. Tem muita morada, hein? Tem muita morada. A gente não pode deixar as pessoas morrerem. Pelo menos essas que estão por perto. Vamos trabalhar, igreja. A seara está cheia. A seara está cheia. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Aí disse aos seus discípulos, Jesus chamou os 12 e falou assim, escuta aqui, rapaziada, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Peça ao Pai, peça a Deus, da seara que mande ceifeiro para a sua terra. É que nós estamos pedindo. Eu não peço pastor para cá, não. Eu peço gente, pastor não só. Eu peço gente para desenvolver o trabalho do Senhor. Gente para ir à luta. Para ir à luta, pegar as estrelinhas do mar e não deixá-las morrer. Para que elas possam sobreviver. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque somos teus filhos, ó Pai. Muito obrigado que a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu. Vivemos num mundo terrível, num mundo triste, onde o diabo tem muita força. Onde a mídia faz com que o diabo cresça. Mas nós, sempre minoria, o povo de Deus sempre minoria. Mas hoje temos a certeza, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós podemos transformar vidas, Senhor. Podemos transformar vidas e devemos transformar vidas. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, Senhor. As pessoas estão sofrendo, mães estão chorando a morte de seus filhos precocemente. Crianças de 5, 6 anos já estão entrando no mundo da droga. Estão sendo destruídas antes de crescer, Senhor. Porque o inimigo age dessa forma. A nossa luta não é contra a carne, Senhor, nem contra o sangue, mas contra esse terrível inimigo que o Senhor um dia expulsou do céu por querer ser igual a Ti, que perturba a vida das pessoas e as pessoas sem o conhecimento se deixam levar. Pai, nós somos pequenos diante de Ti, Senhor. Muito pequeno. Mas o Senhor é grande demais. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Usa-nos, Senhor. Usa as nossas vidas. Faça-nos pessoas melhores, Senhor. E nós possamos nos colocar à disposição do Senhor. Para a ceifa, para a seara. Para colher os frutos. Antes que eles morram, Senhor. Faça-nos pessoas melhor, no nome de Jesus. Amém.